ZM Edições traz para vocês um novo estudo. Agora falamos sobre o umbral, trazendo relatos, vozes de especialistas e alguns comentários à parte a respeito deste tema. Pedimos a todos vocês que curtam, compartilhem e se inscrevam no canal para ficar sabendo de mais novidades e mais mistérios. De onde é que nós chegamos? A maioria está chegando do umbral, né? Vinha para cá para ser corrigido. Nós não viemos do céu, viemos da zona próxima. Nossa, para sermos educados. E você? Nós todos, minha querida. Você acha que no umbral só existem espíritos que fizeram mal conscientemente? Será que existem outros tipos de ações ou de omissões que podem fazer com que nós sintonizemos com essas regiões do mundo espiritual? Eu sou Lazarino Barbo. Hoje nós vamos falar sobre o umbral. Esta região entre os dois planos da vida, entre o plano encarnado e o plano desencarnado, que causa tanto temor, né, e ao mesmo tempo tantas incertezas com relação ao que é, onde fica, como é que fica isso, né? O que é umbral. Conceitualmente, umbral é aquele espaço entre um cômodo da sua casa e o outro cômodo da sua casa onde tem uma porta. Então aquele pequeno espaço, você está na sala, aí tem uma porta para a cozinha, você vai passar para a cozinha, você passou pelo umbral, aquela região ali entre um cômodo e outro cômodo. Então aquele espaço ali, que normalmente fica um portal, aquilo é um umbral, né? Você passou sob o umbral da porta, você foi para uma região, você voltou daquela região. Como é formado o umbral? Agora observa como isso é complicado, né? Das regiões espirituais em torno da Terra, é onde se concentra a maior parte da população no umbral. Então, a maior parte da população terrestre, considerando que apenas 1/5 da população terrestre está encarnada, o restante está no plano espiritual, esta grande maioria mora no umbral. Nós fomos acostumados a pensar que nossos pensamentos, eles são coisas abstratas, é como se não existisse. O pensamento, eu não estou vendo o meu pensamento, eu apenas penso. Eu não estou sentindo as vibrações do meu pensamento, porque eu apenas penso. Mas o pensamento, o sentimento, a emoção, ela carrega de nós um grande conteúdo vital. Nós colocamos uma parte de nossa vida em nossos pensamentos, colocamos em nossas emoções e em nossos sentimentos. E quanto mais intenso é o pensamento, quanto mais concentrada é a emoção, o sentimento e o pensamento, maior força vital nós colocamos neste pensamento. O umbral é visto como um estágio transitório no mundo espiritual, onde os espíritos que ainda estão presos a paixões, vícios ou negatividades da vida terrena podem passar por um processo de purificação e aprendizado. É uma região de sofrimento e perturbação, onde espíritos podem se encontrar em estados de confusão mental ou obsessão, muitas vezes sem perceber até que já não estão no plano físico. O umbral não é um lugar físico, mas sim um estado de consciência ou dimensão espiritual, onde espíritos com baixa vibração se atraem e se encontram. O umbral não é uma morada, é um lugar de estágio, é um lugar em que nós paramos um pouco para refazer as forças, para reconhecer os erros. A expressão umbral também pode ser purgatorial, o purgatório das tradições católicas, ou pode ser um lugar de sofrimento comum. Não é determinado ali ou acolá. Eu posso ter o meu umbral. Na lógica vocabular, umbral é entrada. O umbral da porta é a entrada. Antes. Então, no mundo espiritual, nós temos essas várias situações. E ao desencarnarmos com atitudes perturbadoras, nós continuamos perturbados, estamos no umbral dos sofrimentos. Umbral é local dos espíritos.
com perversidade, com maldade, com revolta. Espíritos que têm uma profunda teimosia. Espíritos que, na verdade, não estão abertos a nenhum tipo de auxílio espiritual. Eles erraram gravemente, mas eles não admitem. Sério? Eles não admitem. Então, na concepção deles, eles se julgam corretos. Não é? Se julgam como se não tivesse nenhum problema. Como se tudo que eles fizeram fosse correto e, se pudesse, eles repetiriam a dose. Por quê? Feriram, machucaram, prejudicaram, causaram enormes prejuízos e, no entanto, eles são incapazes de reconhecer os prejuízos que causaram. Okay? Então, não é tanto importante a gente dizer isso aqui, porque se eles tivessem errado, mas pelo menos reconhecessem o erro, né? Reconhecessem o que está acontecendo, eles poderiam ser auxiliados, eles poderiam ser regenerados. Os amigos espirituais poderiam auxiliá-los, socorrê-los e explicar, dar um trabalho para que eles pudessem se reerguer, né? Que não conseguem sair do umbral. Eles não saem, não é por falta de auxílio, né? Não é por nenhum problema, não é? Eles não saem por quê? Não saem porque estão resistentes. Quando eu uso dentro do meu universo particular o meu processo imaginativo para criar coisas que relacionam-se a grandes sofrimentos, ódios, mágoas, maldades, eu modifico a estrutura do meu universo particular porque eu estou vivendo dentro dele. Só que quando outras pessoas fazem isso também, e muitas, e milhares, e milhões de pessoas, e até bilhões de pessoas fazem isso da mesma maneira, nós modificamos uma dimensão do universo e criamos esse mundo mental. Então, o umbral é uma região de extremo sofrimento que fica entre a dimensão material, onde nós estamos, e a dimensão espiritual, ou as dimensões espirituais, porque elas são várias dimensões espirituais. E esta região de sofrimento, ela é um lugar onde se concentra a criação mental dentro do processo imaginativo relacionado à maldade, relacionado ao sofrimento, relacionado a todo tipo de dor e todo tipo de ódio, e todo tipo de maldade mental que é produzida pelos habitantes da Terra. O umbral é uma região transitória. Aliás, todas as regiões são transitórias, né? Porque elas existem enquanto os espíritos alimentarem esta região com seus pensamentos, com seus sentimentos e com suas emoções. Esta região do umbral ela é muito intensa, porque quando bilhões de pessoas ainda, imagine como funciona o umbral lá na região do Oriente Médio, onde existe um ódio tremendo, as pessoas já crescem pensando, imaginando formas de destruir um país, de destruir os adversários. O ódio é imperante, né? Então, quando o ódio impera, há uma concentração de energia ruim em cima daquele lugar. Aquela região fica impregnada de maldade. Então o umbral, naquelas regiões do planeta onde existe uma maior concentração de ódio, ele é mais intenso, ele é mais denso, ele é mais pesado. Então estas regiões concentram a maior quantidade de energia. Por isso ela também é responsável pela reencarnação de muitos espíritos que saem diretamente do umbral para aquela região e continuam durante muito tempo aquela região de sofrimento ali, aquela intensificação ou aquela concentração de sofrimento. Por isso o umbral é uma criação mental dos espíritos. Não foi Deus que criou o umbral, falou assim, olha, eu vou fazer isso aqui para que as pessoas passem por aqui quando elas desencarnarem, né? Obrigatoriamente tem que passar por aqui. Não é verdade. Nós criamos um umbral e nós estamos em sintonia com ele enquanto ele existir para nós. Então, enquanto eu estiver trafegando mentalmente pelo sofrimento, eu estarei alimentando o meu umbral. E
Não é lá fora, depois desta vida, que eu vou ter que mudar isso, é enquanto estou aqui. Quando você passeia pelo umbral, quem já teve a oportunidade de passear pelo umbral, você vê as coisas mais interessantes, né, e ao mesmo tempo absurdas. Você tem hoje no umbral relacionado ao Brasil concentrações enormes de espíritos relacionados às drogas. Então existem cidades no plano espiritual onde elas são habitadas totalmente, exclusivamente por pessoas que usam drogas. São cidades extremamente promíscuas. Tem uma rua em São Paulo que foi permitido o uso de droga naquela região ali, né, de uma rua em São Paulo. Você via ali toda a atitude de promiscuidade que você pode imaginar. Então existem cidades no plano espiritual que são desta maneira. Existem cidades inteiras no plano espiritual habitadas por milhares de pessoas que ficam se relacionando com o planeta Terra, encarnado, para levar para lá drogas para aquele consumo. Existem regiões do umbral onde se concentram os suicidas. Eles permanecem naquele local durante muito tempo, normalmente durante um tempo muito próximo do que restava para o seu tempo de vida aqui, e eles habitam essa região do umbral, permanecem ali. Essa noite eu estava ali relaxando e eu acabei tendo uma projeção astral, aonde eu saí fora do meu corpo, senti todo aí os passos a passo, né, de sair do corpo, paralisia do sono, e foi onde eu acordei dessa vez. Não foi num lugar muito bom. Eu costumo ir para lugares bons, lugares bonitos, com espíritos de luz, mas dessa vez foi um pouco pesado, foi um pouco diferente de tudo que eu já vivi aí. Igual eu falei pra vocês, eu estava deitado e eu não fiz técnica dessa vez, não fiz nada, eu simplesmente acabei acordando em um local muito escuro, onde muitas pessoas andando sem sentido, sabe? Sabe quando você vai ir nesses locais que tem moradores de rua, que eles não estão falando coisa com coisa, fica tudo muito perdido? Então eu caí num local desse, aonde eles não me viam, né? Alguns não me viam, outros percebiam a minha energia, percebiam que eu estava ali em volta, e eu estava sendo guiado por um mentor espiritual homem. Eu não sei, eu não vi ele, mas é como se ele estivesse atrás de mim, mas ele não apareceu, não quis aparecer pra mim, né? Mas ele ficava ali me auxiliando e dizendo algumas coisas que eu vou falar aqui pra vocês. Então eu acordei nesse lugar, despertei, na hora eu saquei que eu estava nesse vale, esse umbral, aonde tinha esses seres aí, que eram pessoas desencarnadas, aonde cada um que ia aparecendo, o meu mentor que estava atrás de mim, ia me falando. Eles vestem roupas sujas, assim, sabe? E eles são muito perturbados, são almas perturbadas, né? E tudo muito terra, assim, sabe? Escuro. E foi aonde eu vi uma moça que ela estava andando sem sentido. E nisso eu olhei assim e o meu mentor logo falou: olha, essa daí, ela cometeu um assassinato e por isso que ela estava ali. Parece que ela matou alguém e ela estava pagando por isso e por isso que ela estava lá. E teve também um outro que eu vi, na verdade eram vários no chão, cada um estava num estado, uns piores, não tinha ninguém bem. E foi quando eu olhei assim para baixo e eu vi, não era nem um corpo, já tinha praticamente secado tudo. Onde estava só a cabeça, né? Ali tinha vários no chão, mas esse daí eu me deparei muito forte com a energia dele, que foi como o mentor já falou pra mim, esse daqui me apresentando, né? Esse daí tirou a própria vida. Era como se fosse já uma caveira, com os olhos bem fundos e aquela energia de uma pessoa, sabe? Terra seca, assim, quando você olha para aquilo que já está há muitos anos ali, que já está há muito tempo ali
tá seco ali, sabe? Que nunca mais viu luz, nunca mais viu água, nunca mais viu um vento. E o meu mentor me mostrando ali que aquela alma era uma pessoa que foi pro umbral, que ficou ali. E o meu mentor fez aquela alma me ver. E foi quando eu me conectei muito forte com aquilo, foi muito forte aquela cena, onde aquela alma, né, aquele espírito tentava falar o que é que ele cometeu, que foi, né, a questão de tirar a própria vida, mas a voz dele, né, não sei se era ele, se era ela, não conseguia sair, sabe? Era uma voz muito... Sabe quando a pessoa tá com falta de ar e tá tentando, assim, falar de tão sofrido que é? E ao mesmo tempo eu senti que tava pedindo, tipo, que sentiu a minha energia, sentiu a energia do meu mentor, uma energia boa. Sabe, como se uma pessoa que nunca mais tivesse visto luz, nunca mais tivesse tido contato com alguém que realmente pudesse ajudar. E foi quando o meu mentor me mostrou aquilo e me disse que era a questão de uma pessoa que tirou a própria vida, aonde eu acredito que estava ali por muitos anos, mas eu acredito que aquela alma já ia ser socorrida, porque já estava muito tempo ali e já não tinha mais corpo, já não tinha mais nada. Aí o meu mentor contou um pouco aí do que era aquela alma, do que aquela alma realizou ali na vida. Nessa hora, né, eu acabei perdendo a lucidez. Eu só me lembro de estar voando por esse local muito escuro, mas aí depois eu perdi a lucidez e eu não consigo lembrar de mais nada. Eles não saem, não é por falta de auxílio, né? Não é por nenhum problema, não é? Eles não saem por quê? Não saem porque estão resistentes, estão completamente engessados na indisciplina, na revolta, na preguiça, no orgulho, na arrogância, estão engessados. Se você andar pelo umbral e perguntar para os espíritos que estão lá 5, 8, 10, 20 anos, você fala, qual que é o problema? Eu falo, não, eu não tenho problema nenhum, eu fiz tudo certo, eu estou aqui por uma injustiça. Esses vídeos sobre o umbral não é para deixar ninguém com medo, pelo contrário, justamente estudando, conhecendo, que a gente se liberta do medo e da apreensão. Não fazer o mal conscientemente é uma das principais exigências dos espíritos que aqui permanecerão nesta fase de regeneração que o mundo adentrará. Estamos vivendo a transição planetária, onde estão sendo selecionados os espíritos que já sintonizam com o bem, com a fraternidade, com a tolerância. Não espíritos perfeitos, mas espíritos que já reúnem condições de construírem uma nova terra. É a tão falada separação do joio e do trigo que a gente lê nas escrituras sagradas. Estamos vivendo isso. O ZM Edições, depois desta aula, se pergunta e pergunta a vocês: será que vocês estão preparados a passar pelo umbral? O que você vai atrair para você no pós-morte? Fica a pergunta.